Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Professor João Victor aqui da disciplina de Química. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cinética química. Nós temos aí a nossa semana de exatas, né? A gente está tendo aulas aí variadas, nós estamos ao vivo aí pelo nosso YouTube do Alfa. Avisa pro teu amigo aí que está se preparando para a carreira militar, para tua amiga, certo? Se ele tiver de bobeira, não está seguindo o nosso Instagram do Alfa Codo, das carreiras militares, né? Que a gente tem o Instagram do próprio Alfa das carreiras militares, avisa para ele ir correndo para ele não perder. A gente está fazendo aí toda semana, né, vários eventos de português, matemática, química, física, certo? Dentre outros assuntos, a história. E aí, esses eventos são gratuitos, certo? A rede social está aí para ajudar a gente a receber essas informações, né? Para estar só curtindo a foto dos outros. Foto besta não, é para estar pegando informação interessante, né? Tá seguindo os professores que colocam dicas legais, seguir aí o Insta do Alfa, carreiras militares, a monitoria, que sempre coloca as propagandas, né, os avisos, não é nem propaganda, os avisos dos nossos eventos. E é recheado de evento absolutamente todo dia. De manhã, de tarde, de noite, nós temos os eventos ao vivo, certo? Então não perde essa oportunidade. Nós estamos aí agora, vamos começar, como eu disse para ti, nós vamos conversar um pouquinho sobre cinética química, que é um tópico dentro da fisicoquímica extremamente importante. Como eu falei em outro evento, ó, a nossa fisicoquímica está dividida em 5 partes, certo? Em 5 assuntos principais. Quais são eles? Olha só, estudo das soluções, termoquímica, cinética, equilíbrio e eletroquímica. Esses 5 pontos são os pilares da nossa fisicoquímica. Nós temos ali a radioatividade, mas muitas vezes a radioatividade entra na parte de química geral, certo? Ela não entra muito na fisicoquímica, mas se quiser botar como um 6º ponto, não tem problema, certo? Fiquem à vontade para perguntar, para mandar dúvida, ok? A nossa química ela está presente aí em várias carreiras militares, tem na Escola Naval, nós temos na SpaceX, que é o principal carro da química, né? O principal concurso que tem a química dentro das carreiras militares. Mas aí nas carreiras policiais nós temos também vários tipos de provas como CFO, que entra a química, né? E entra a química também a nível médio, com o mesmo, se tu olhar no edital, tem a mesma grade curricular da química da SpaceX, por exemplo, da própria Escola Naval, tá bom? Então a gente vai trabalhando aqui alguns pontos importantes. Durante as semanas passadas a gente já conversou sobre outros assuntos, né? A gente falou semana passada sobre a parte de, dentro da própria fisicoquímica, nós conversamos, semana passada não, fisicoquímica não, semana passada nós conversamos sobre orgânica, certo? E aí a gente já conversou sobre equilíbrio, a gente já conversou sobre eletroquímica, e aí toda semana a gente traz um pontozinho importante para ti aqui. Não perde, tá? Não perde. Fica atento. Pois bem, vamos lá. A nossa primeira questãozinha é uma questãozinha que eu tirei de uma prova da SpaceX, só para tu ter uma ideia como isso pode ser cobrado para ti. É uma questão que traz um certo contexto, dá uma contextualizada no assunto, e em cima desse contexto, a gente vai ter que procurar um item verdadeiro. A SpaceX faz muito isso, né? Gosta de dar uma contextualizada nas nossas questões. Então acompanha comigo aí no slide. A questão diz o seguinte, ó. A gasolina é um combustível constituído por uma mistura de diversos compostos químicos, principalmente hidrocarbonetos. Então, a gasolina ela é uma mistura de hidrocarbonetos, certo? Que pode ter na sua estrutura de 5 a 10 carbonos. Alguns livros trazem de 5 a 12, mas é mais comum a gente falar de 5 a 10 carbonos na estrutura. Esses compostos apresentam volatilidade elevada e geram facilmente vapores inflamáveis. Por que isso? Vem para cá para o quadro comigo. Vamos conversar um pouquinho sobre os hidrocarbonetos. Vem aqui, me acompanha para ficar organizadinho. Ó. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre os nossos hidrocarbonetos. A gente vai falar sobre cinética, mas isso não nos impede de trazer outros pontos importantes dentro do nosso conteúdo. A primeira coisa que tu tem que lembrar é que os hidrocarbonetos são compostos binários, formados apenas por carbono e hidrogênio, certo? São os 2 elementos químicos que costumam aparecer, ou que vão aparecer sempre dentro dos nossos hidrocarbonetos.
Por que eles são compostos voláteis, professor? Eles são voláteis porque, de acordo com o que nós já conversamos em alguma outra oportunidade, os hidrocarbonetos, eles são apolares, certo? E por serem apolares, o tipo de força intermolecular que atua no meu hidrocarboneto é do tipo dipolo induzido, também conhecido como força de dispersão de London. E aí qual é a consequência disso? É uma força intermolecular fraca. Por ser uma força intermolecular fraca, as moléculas do hidrocarboneto elas se separam com facilidade. Com pequenas quantidades de energia, tu consegue fazer elas se afastarem e mudarem de estado físico. Por isso, a gente diz que são substâncias voláteis. São líquidos que passam facilmente para o estado gasoso. Pois bem, vamos continuar na questão. Volta para cá. Aí ele diz assim, ó, em um motor automotivo, a mistura de ar e vapores inflamáveis de gasolina é comprimida por um pistão dentro de um cilindro e posteriormente sofre ignição por uma centelha elétrica, que nós chamamos de faísca, produzida pela vela do motor. Pode-se afirmar que a centelha elétrica produzida pela vela do veículo neste evento tem a função química de... Vamos lá. O que é que acontece? Vem para cá, para o meu quadro. Galera, toda reação química, ela é constituída, ou melhor, ela tem que obedecer o que nós chamamos de teoria das colisões. Certo? Teoria das colisões. Então, o que é que nós temos que ter em mente? Para que eu saiba quais são as condições adequadas para uma questão, ou melhor, para uma reação química acontecer. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que, em geral, para que eu tenha uma reação química, as substâncias precisam estar em contato. Nós sabemos que um ácido e uma base reagem facilmente. Isso não é segredo para ninguém. Mas imagina que eu vou pegar um vidro de ácido clorídrico fechadinho, um vidro de hidróxido de sódio fechadinho na solução, os dois, e vou colocar um do lado do outro. Eles vão reagir? Vão não. Por quê? Porque eles não estão em contato direto. Para uma reação química acontecer, as substâncias precisam estar em contato. E por que eu tenho que ter esse contato, professor? Porque para a reação química acontecer, nós precisamos que as moléculas que vão reagir, que nós chamamos de moléculas reagentes, sofram choques. É a partir desse choque que a reação química começa. E aí tem um detalhe, professor, qualquer choque resulta em reação química? Não. Para que um choque resulte numa reação química, nós temos algumas condições. Quais são elas, professor? Vamos lá. Primeiro, natureza reacional. Elas precisam querer reagir. Eu posso pegar, por exemplo, gás oxigênio, gás carbônico, colocar dentro de um mesmo sistema. Em condições ambientes, elas não vão reagir. Certo? Por quê, professor? Porque o oxigênio gasoso e o dióxido de carbono, eles não têm interesse em reagir. Segundo ponto, o choque tem que ser um choque, ou melhor, tem que ser um choque efetivo. Certo? O que seria esse choque efetivo, professor? O choque, para ser efetivo, ele tem que ter energia suficiente e ele precisa ter uma orientação adequada. Que nós dizemos que essa orientação adequada é que o choque tem que ser um choque frontal. Certo? Se duas moléculas vêm uma em direção à outra, lentamente, com baixa energia, e se chocam frontalmente, isso não resulta em reação química. Se essas moléculas vêm numa alta velocidade, ou seja, com uma alta energia, mas não se chocam frontalmente, esse choque também não resulta em reação química. Agora, se as duas moléculas vêm numa velocidade alta e se chocam frontalmente, isso vai resultar numa reação química. Beleza? E aí o que é que acontece? Olha só, se eu representar isso dentro de um gráficozinho, que nós chamamos de gráfico cinético, a gente vai perceber o seguinte, ó, para depois a gente responder a questão.
Esse gráfico vai nos ajudar a responder a questão. O gráfico ele vai trazer a entalpia das substâncias pelo caminho da reação. E aí o gráfico ele tem esse formatozinho bem aqui, olha só. Show de bola? Imagina que eu estou pegando uma molequinha vermelha e estou colocando para reagir com a molequinha azul. Certo? Quando essas moléculas se chocarem efetivamente, obedecendo essas condições, para que resulte numa reação química, esse choque tem que ultrapassar um obstáculo. Onde esse obstáculo nós vamos chamar de energia de ativação. A energia de ativação é a energia mínima necessária para uma reação química começar a acontecer. Como assim, professor? Eu vou pegar aqui uma vela. Imagina que o meu pincel aqui seja uma vela. Eu vou botar essa vela, faltou energia, eu vou botar essa vela aqui em cima da mesa e vou ficar olhando para ela. Eu sei que a vela, ela sofre combustão facilmente. Mas se eu ficar só olhando para ela, ela vai acender e vai queimar? Vai não. Eu sei que a queima dela é espontânea, mas para essa queima começar a acontecer, eu preciso dar um estímulo inicial, pequenininho. Esse estímulozinho inicial, pequeno, fornece a energia necessária para a reação começar a acontecer. Lá no motor do teu carro, tu passou no concurso, né, passou lá na SpaceX, virou uma agulha negra, começou a ganhar uma boa grana, comprou o teu carangozinho, aí tu senta lá no teu carango, tu fica olhando para o motor, tu fica olhando para a chave, né, ou então para o start-stop, que a gente tem hoje de maior tecnologia, que é o botãozinho para o carro ligar. Aí eu te pergunto, tu fica olhando para o carro lá, ó, ele vai ligar sozinho, o motor vai ficar funcionando? Não, tu precisa apertar o botão ou então rodar a chave. Tu tem as velas, essas velas, quando tu roda na chave lá no sistema elétrico, elas geram algumas faíscas. Essas faíscas, elas vão fornecer a energia mínima necessária para que a reação comece a acontecer. Nós sabemos que o combustível com o oxigênio, eles reagem facilmente, mas elas precisam de um estímulo inicial. Para que tu comece a estudar, tu precisa ter alguém te dizendo, ó, cara, isso aqui é bom, isso é legal. Tu tem o teu pai, a tua mãe te estimulando, tu tem os teus professores aqui no Alfa te dizendo até onde tu consegue chegar. Mas para isso tu precisa estudar, tu precisa daquele estímulo inicial, certo? Se tu ficar aquele cara ali triste, o tempo todo desmotivado, tu vai conseguir fazer as fases iniciais para tu chegar no teu concurso? Vai não. Tu precisa estudar, tu precisa de foco. Esse foco é importante, certo? Então atenção, tu tem aqui vários professores, eu cito aqui o nome de vários, nosso amigo Trigueiro, que sempre participa dos eventos, o Newton, eles sempre estão te estimulando, te dizendo o que é que tu tem que fazer, te mostrando a realidade das coisas. O próprio Bruno, né, que eu já assisti aqui algumas aulas dele ao vivo, e ele sempre dá essa estimulada, né? Certo? Então, isso é importante. O nosso chefe, né, que é o professor Evandro, sempre está estimulando, sempre está fazendo algumas palestras para vocês de estímulo. Isso é importante. E dentro da química isso não é diferente, galera. Ó, é uma coisa que eu sempre digo. A química, tu tem um sistema químico como se fosse um universo pequenininho, microscópico. Então o que acontece numa reação química é a mesma coisa que acontece na nossa sociedade. É como se nós fôssemos pequenas moléculas que precisam passar por transformações, e essas transformações precisam de estímulos, às vezes precisam ser mais lentas, às vezes precisa ser mais acelerado. É isso que a cinética química vai estudar conosco. Então vem para cá. Quando tu dá na chave lá no teu carro, aquela velazinha, que a gente chama de vela de ignição, vai liberar aquela faísca que vai ajudar essas duas molequinhas a começar a reagir, que vai fornecer a energia mínima necessária para a reação acontecer, que nós chamamos de energia de ativação. Beleza pura? Então não esquece, ó. Vamos voltar na questão para a gente entender. A nossa centelha elétrica, produzida pela vela do veículo neste evento, tem a função química de, vamos lá, catalisar a reação? Não, ela não atua como catalisador. Nós vamos já conversar sobre esse catalisador, mas ela está gerando a energia inicial. O catalisador não faz isso. Então o item A está falso. O item B, propiciar o contato entre os reagentes gasolina e oxigênio. Vocês vão concordar comigo que dentro do motor do carro,
o oxigênio e a gasolina já estão em contato, porque a gente tem oxigênio em todo canto, presente no ar atmosférico. Então esse não é o objetivo da centelha elétrica. Item C, fornecer a energia de ativação necessária para a ocorrência da reação química de combustão? Sim, esse é o objetivo dessa centelhazinha elétrica. Então a resposta da minha questão é a letra C de casa. Beleza? Atenção nesse ponto, hein? Teoria das colisões é o primeiro tópico que a gente estuda dentro da cinética química, junto com velocidade média. Alguns livros trazem primeiro a velocidade média, outros trazem primeiro a teoria das colisões. Mas são pontos extremamente importantes. Massa! Vamos para a nossa segunda questãozinha. Deixa eu ver aqui se tem alguém fazendo alguma pergunta, alguém querendo tirar alguma dúvida. E aí, galera? Dúvidas, perguntas, sugestões? Tudo sob controle? Show? Então vamos para frente. Vamos lá. Fiquem à vontade para perguntar, tá? Para tirar dúvida, certo? Olha só a segunda questão. Algo parecido. Só que vai falar também em motor de carro, só que agora envolvendo o nosso bom e velho catalisador, junto com a parte de química geral e atomística. Acompanha comigo a leitura da questão. Conversores catalíticos de automóveis são utilizados para reduzir a emissão de poluentes. Os gases resultantes da combustão no motor e o ar passam por substâncias catalisadoras que aceleram a transformação de monóxido de carbono em dióxido de carbono e a decomposição de óxido de nitrogênio, genericamente conhecidos como NX ou Y, ou simplesmente como NOx, né, os NOx, em gás nitrogênio e gás oxigênio. Qual é o objetivo disso, professor? Antes da gente entrar na questão, o objetivo é um só. Tanto o monóxido de carbono como os óxidos de nitrogênio, eles são muito mais prejudiciais ao meio ambiente do que o próprio dióxido de carbono. O que é que acontece? Presta atenção, vem para cá. Quando a gente tem a queima de um combustível fóssil, certo? Dentro do motor do carro, combustível fóssil, se essa queima for completa, vou botar aqui o combustível, ó, quando ele reage com o oxigênio, ele vai produzir CO2 e vai produzir água. Esse CO2, ele é hoje um dos responsáveis pela formação da chuva ácida. Apesar de o ácido gerado pelo dióxido de carbono ser um ácido fraco, dióxido de carbono, como a queima de combustível fóssil está muito grande, está muito elevado, está muito alto, eu estou tendo uma grande concentração de CO2 sendo jogado na atmosfera, e aí isso está fazendo com que a concentração de ácido carbônico esteja aumentando e prejudicando o nosso meio ambiente. Então hoje nós podemos dizer sim que o ácido carbônico, o CO2, junto do seu equilíbrio com o ácido carbônico, é um dos responsáveis pela chuva ácida. Mas voltando aqui para o detalhe, o que é que acontece? Esse combustível, ele pode sofrer uma combustão incompleta dentro do motor. E quando essa combustão é incompleta, tu pode gerar monóxido de carbono e produzir água. Esse monóxido de carbono, ele é mais prejudicial ao meio ambiente do que o dióxido de carbono e também ao nosso organismo. Por quê, professor? Porque o monóxido de carbono, ele causa asfixia imediata. Se tu está num ambiente com concentração alta de monóxido de carbono, tu sofre asfixia, mesmo que tu tenha oxigênio no ambiente. Porque o monóxido, ele interage mais rapidamente com a hemoglobina do que o oxigênio. Já no caso do CO2, ele só causa asfixia se tu estiver num ambiente com baixa concentração, ou seja, pobre em oxigênio. E tem outro detalhe. Quando esse monóxido de carbono é jogado no ambiente, ele reage com o gás oxigênio e se transforma em CO2. Então, de qualquer forma, tu vai ter o CO2 sendo produzido na atmosfera e tu ainda vai ter o consumo de oxigênio do teu ambiente. Então, é mais um prejuízo do monóxido de carbono acerca da poluição do nosso meio ambiente. Beleza? Então, isso é um ponto importante. Daí o fato de, no motor do nosso carro, a gente ter alguns conversores catalíticos, são catalisadores que tem dentro do sistema, que aceleram a transformação do monóxido em dióxido e a decomposição dos óxidos de nitrogênio, que também contribuem para a chuva ácida.
Além disso, o CO2 vai interferir no efeito estufa, né? Dentre outros fatores de poluição causados por esses gases. Pois bem, voltando para a questão, em relação ao uso de catalisadores e as substâncias citadas no texto, são feitas as seguintes afirmações. Vem para cá comigo, ó. Nós temos 5 fatores que podem afetar a velocidade de uma reação química, que são estudados dentro da cinética. Quais são esses fatores, professor? Vamos nós. Primeiro, concentração dos reagentes. Normalmente, quando eu aumento a concentração de um reagente no sistema reacional, eu aumento o número de choques efetivos, aumentando a velocidade da reação. Detalhe, normalmente eu trabalho com a concentração de reagentes quando eu tenho reagentes gasosos ou aquosos. Certo? Além da concentração dos reagentes, nós temos a temperatura. Normalmente, o aumento da temperatura tende a aumentar a velocidade da reação. Nós temos também a pressão. Normalmente, o aumento da pressão aumenta a velocidade da reação. Mas nós temos uma observaçãozinha aqui também. A gente trabalha com a pressão alterando a velocidade quando nossos reagentes são gasosos, tá bom? Por último, mas não menos importante, nós temos 2 aqui, ó, que é a superfície de contato, que é uma forma de eu aumentar a velocidade de uma reação química cujo um dos reagentes é um sólido. Tu particulariza, tu aumenta o número de partículas com condição de reagir. Por exemplo, tu tem um pedaço, tu pega um sonrisal comprimido efervescente, joga na água, ele vai sendo consumido só por cima. Se tu quebrar ele todinho e jogar na água, ele se espalha. Então tu aumenta o número de partículas com condição de reagir em contato com a água. Então tu aumenta a velocidade da reação. E por último, mas não menos importante, tu tem o nosso catalisador, que é o que a questão está trabalhando. E aí eu queria te mostrar como é que esse catalisador ele age. Porque ele é de extrema importância. Ele aparece muito em questão. Vem para cá. Olha só. Quando a gente fala no catalisador, tu vai lembrar que o catalisador ele não afeta a energia das moléculas. A gente costuma dizer que o catalisador ele não afeta a natureza da reação. O que é que o catalisador faz? Vamos de novo aqui no nosso gráficozinho, ó. Está aqui o nosso gráfico cinético, onde eu tenho entalpia pelo caminho da reação. O que vai acontecer é o seguinte. Opa, deixa eu aumentar essa energia de ativação aqui. Imagina que eu tenho uma reação química que acontece dentro desse mecanismo. Eu tenho A mais B formando X. Se eu já adicionar um catalisador nessa reação, o que é que o catalisador faz? Ele me propicia uma rota alternativa, ele me dá uma opção de uma rota alternativa, cuja rota alternativa tem energia de ativação menor do que a rota convencional. Então, se a energia de ativação é menor, eu consigo ultrapassar ela mais rápido. Quanto maior for a minha energia de ativação, mais lento é o meu processo. Então, percebe, ó, o catalisador, o que é que ele faz? Vamos anotar aqui, ó. O catalisador, ele vai me dar uma rota alternativa, cuja energia de ativação com menor energia de ativação. Mas observa, o catalisador, ele não afeta a entalpia do reagente, ele não afeta a entalpia do produto, ou seja, ele não altera o ΔH da reação. Ele simplesmente diminui a energia de ativação, baixando o que a gente chama de complexo ativado, que é o ponto de maior energia do gráfico. Beleza? Então esse é um ponto importante para a gente resolver a questão. Vamos lá. As reações, ó, em relação ao uso de catalisadores e às substâncias citadas no texto, são feitas as seguintes afirmações. 1. As reações de decomposição dos óxidos de nitrogênio a gás oxigênio e gás nitrogênio ocorrem com variação no número de oxidação das espécies. Vem aqui comigo, ó, rapidinho.
Vamos pegar aqui o seguinte, vamos pegar qualquer óxido aqui. Vamos pegar o NO2. Nós vamos decompor ele em N2 e O2. Eu não vou nem pensar no balanceamento, tá? Observa, nessa reação, o NOx do oxigênio aqui é menos 2. Porque dentro de um composto químico, em geral, o oxigênio tem NOx menos 2. Já o nitrogênio aqui vai ter NOx mais 4. Porque, ó, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Quanto é então o NOx do nitrogênio para que seja zero a soma? Ó, mais 4. Quando eu venho para o produto, o nitrogênio tem NOx zero, porque é substância simples, e o oxigênio também tem NOx zero. Então, observem que tanto o NOx do nitrogênio quanto o NOx do oxigênio sofreram variação. Então, isso mostra que é uma reação de oxirredução. Portanto, a primeira afirmativa é verdadeira. Segundo, o CO2 é um óxido ácido, que quando reage com a água, forma gás carbônico. Vamos para cá, olha só. Vem aqui embaixo, ó. Quando tu pega o CO2, que é um óxido formado por um metal, em contato com água, ele sofre uma reaçãozinha e gera o ácido carbônico. Então ele é um óxido ácido que gera como produto o ácido carbônico. Beleza? Tudo bem? Então essa segunda afirmativa também é verdadeira. Massa também é verdadeira. Terceira, catalisadores são substâncias que iniciam as reações químicas que seriam impossíveis sem ela. Lembra do meu gráfico aqui de novo, ó. A reação A mais B formando X, ela ia acontecer naturalmente. O que é que o catalisador faz? Ela acelera o processo, mas ela não torna a reação viável. Ela não faz a reação acontecer sem que antes ela acontecesse. Está errado. Então esse item 3 está falso. Item 4. O monóxido de carbono é um óxido básico. Vem para cá para o quadro de novo. CO, NO, N2O. São 3 óxidos que nós classificamos como óxidos neutros ou óxidos indiferentes. São óxidos que não reagem com água, não reagem com ácido e não reagem com base. Esses 3. Professor, eu posso dizer que eles não reagem com ninguém? Não, negativo. Eu não estou dizendo isso não para ti. Senão tu vai sair, o professor disse que esses óxidos não reagem com ninguém. Não, eu estou dizendo que eles não reagem com ácido, eles não reagem com base e eles não reagem com água. A reação com uma dessas 3 espécies nos ajuda a classificar os óxidos. Mas, por exemplo, eu acabei de botar bem aqui para ti, não, cadê? Eu apaguei, vou botar de novo, ó. Eu coloquei para ti que o monóxido reage com o oxigênio para se transformar em dióxido de carbono. Então ele sofre reação sim, só que dentro da classificação dos óxidos, ele não reage com as espécies que a gente utiliza para essa classificação. Então esse quarto item, ele é um item falso. Quinto item, a molécula do gás carbônico apresenta geometria angular, espacial angular. Vem para cá, para esse lado, para a gente falar um pouquinho de geometria. Vem para cá. Eu vou te lembrar, a gente já viu em outra oportunidade, está lá nas nossas aulas do nosso programa de Química, certo? Para as carreiras militares, uma aulinha só disso. Mas eu vou te mostrar aqui de uma maneira bem rápida como é que eu faço para determinar a estrutura, a molécula, e a partir daí encontrar a geometria. Vamos lá. CO2. Se tu não lembrar de cabeça, que é uma geometria muito comum de aparecer, então muitas vezes a gente já lembra, nós vamos fazer assim, ó. Primeira coisa que nós vamos fazer é determinar a quantidade de elétrons que nós temos na camada de valência da molécula, na estrutura geral da molécula. Tu tem um carbono, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, já que ele é um elemento da família 4A, e o oxigênio tem 6 elétrons. Só que na molécula eu tenho 2 oxigênios, ó. Então vai dar 12 elétrons. Somando isso aqui, eu tenho 16 elétrons no total. Se eu dividir por 2, nós vamos ter 8 pares de elétrons para distribuir para o carbono e para o oxigênio. Beleza? Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Coloca o carbono no meio, coloca um oxigênio do lado esquerdo, coloca um oxigênio do lado direito. Vou ajeitar aqui para ficar retinho. Ó, oxigênio, carbono,
e oxigênio. Até aqui, beleza. Aí nós vamos distribuir os oito pares. Ó. Primeiro, segundo. Os primeiros a gente coloca aqui entre os átomos para representar as ligações químicas. Os outros nós vamos colocar nos átomos periféricos. Ó. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. 8 pares distribuídos. Observa, esse oxigênio está com 8 elétrons. Lembrando que esses que estão aqui no meio pertencem ao oxigênio e pertencem ao carbono. Oxigênio com 8. Oxigênio com 8. Mas o carbono só ficou com 6, com 4. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Apaga um parzinho daqui, coloca aqui no meio para representar outra ligação. Apaga um parzinho daqui, coloca aqui no meio para representar outra ligação. Como é que vai ficar isso então? Ó? Oxigênio, dupla carbono, duplo oxigênio. Molécula do tipo AX2, sem elétrons sobrando no átomo central. Que geometria eu tenho aqui? Linear. Portanto, o item está errado. Beleza? É assim que a gente determina. Então, o quinto item está falso. Seriam verdadeiros somente os itens 1 e 2. Resposta da nossa questão, letra A, de aprovação. Beleza? Show de bola? Vamos ver aqui o que a galera está falando conosco. Tudo certo até aí? Alguma pergunta, dúvida, sugestão? Fiquem à vontade para perguntar, hein, moçada? Estamos aqui para ajudar vocês da melhor maneira possível, trazendo várias informações, dicas preciosas, certo? Isso é importante para ti, ok? Vamos lá, vamos para frente. Bora para a próxima questão. Nós temos agora uma questãozinha envolvendo a lei de velocidade, tá? A questão diz assim, ó, os dados da tabela abaixo, obtidos experimentalmente em idênticas condições, referem-se à reação 3A mais 2B, formando C mais 2D. Baseado na tabela, são feitas as seguintes afirmações. Aí ele me dá uma tabelinha. Antes da gente falar sobre isso, nós vamos observar o seguinte, olha só. Vem bem para cá, para esse lado comigo por quadro. Me acompanha, vem cá. Olha só. Nós temos o seguinte. Lei de velocidade de uma reação química. Também conhecido como lei de ação das massas ou lei de Gutenberg-Wage. Os dois cientistas que estudaram essa lei. Se eu tiver uma reaçãozinha do tipo Azão, Bzão, formando Czão mais Dzão, uma reação hipotética, onde as letras maiúsculas representam as substâncias e as letras minúsculas representam os coeficientes estequiométricos, a lei de velocidade para essa reação, V, vai ser igual a uma constante de velocidade, cujo único fator que pode interferir nessa constante é a temperatura, vezes a concentração dos reagentes elevados à sua ordem alfa. Por exemplo, para essa reação, V vai ser igual a K vezes a concentração de A elevada a alfa vezes a concentração de B elevada a beta, onde alfa e beta representam uma ordem de reação para cada espécie. O que é essa ordem, professor? É como cada espécie interfere na velocidade. É como a concentração de cada espécie consegue interferir no aumento ou na diminuição da velocidade. O alfa e o beta, eles são determinados de forma experimental. Tanto o alfa como o beta, eles são determinados experimentalmente. Certo? Só que nós temos alguns detalhes. Que detalhes são esses, professor? Se eu te disser que essa minha reação é uma reação elementar, o que é que significa uma reação ser elementar, professor? Que ela ocorre em uma única etapa. É uma reação que apresenta apenas uma etapa. Quando a reação for elementar, nós vamos dizer que a ordem para cada substância é igual ao seu coeficiente estequiométrico. Então, se essa reaçãozinha for elementar,
o alfa é igual a Azinho e o beta é igual a Bzinho. Beleza? Professor, me dá um exemplo prático. Vem para cá. Me acompanha. Se eu te disser assim, ó, H2, 2H2, mais O2, formando 2H2O. Se eu te disser que essa reação é elementar, a lei de velocidade vai ser K vezes a concentração de H2 elevada ao quadrado, já que ela é elementar, vezes a concentração de O2 elevada a 1, já que tem 1 na frente do oxigênio. Essa ordem de reação ela pode ser fracionada, pode ser uma fração, e ainda pode ser negativa, além de poder ser zero, tá? Pode ser qualquer valor aqui. Beleza? Ponto importante, olha só. A gente diz, então, que essa reação é de segunda ordem em relação ao gás hidrogênio e de primeira ordem em relação ao gás oxigênio. E a ordem global é de terceira ordem. É só eu somar as ordens de cada espécie. Certo? Detalhe, esse casinho é um valor, certo? Que é um valor próprio de cada reação. E o único fator que pode interferir nessa constante é a temperatura. Porque de acordo com a equação de Arrhenius, esse K é igual a um fator pré-exponencial vezes o neperiano elevado a menos a energia de ativação dividido por RT. Então, se tu observar, ó, a temperatura ela faz parte da fórmula que determina o valor da constante. Então, é o único fator que pode interferir na constante de uma reação química é a temperatura. Beleza? Isso aqui é conhecido como equação de Arrhenius. Certo? Não é muito habitual de aparecer a nível médio, mas é importante a gente comentar, tá bom? Pois bem, vamos voltar então na questão. Os dados da tabela obtidos experimentalmente em idênticas condições referem-se à reação 3A mais 2B, formando C mais 2D. Experiência 1, 2 e 3. Aí ele me dá aí a concentração de A nos 3 experimentos, a concentração de B e a velocidade com que a reação aconteceu dentro de cada condição. Aí ele diz assim, ó, a reação é elementar? Não sei, vamos analisar. Para eu saber disso, eu vou montar a lei de velocidade. Partindo da ideia que ela seja elementar, K vezes a concentração de A elevada ao cubo, vezes a concentração de B elevada ao quadrado. E aí eu vou fazer a determinação experimental, usando os dados da tabela. Se por acaso esses valores baterem, é porque a reação é elementar. Vamos lá. Como é que eu vou fazer essa determinação experimental, professor? Observa. Tu vai sempre comparar os experimentos de 2 em 2. Eu vou comparar, por exemplo, o primeiro com o segundo experimento. Se eu fizer uma comparação entre o primeiro e o segundo experimento, observa que a concentração da substância A ela está dobrando do primeiro para o segundo. A concentração de B permaneceu constante. O que foi que aconteceu com a velocidade? Ó, quadruplicou. Então nós vamos fazer o seguinte. Esse 2 aqui, ó, 2 elevado a x é igual a 4, que é o que aconteceu com a velocidade. Se eu resolver essa exponenciaçãozinha aqui, esse x vai dar igual a 2. Então eu já sei que o A é elevado ao quadrado. Percebeu aí o que foi que eu fiz? Ó? Quando eu dobro a concentração de A e mantenho a concentração de B constante, a velocidade quadruplica. Então isso significa que a concentração de A é elevada ao quadrado. Então eu já sei que V vai ser igual a K vezes a concentração de A elevada ao quadrado. Até aí, massa. Já sei que a reação não é elementar. Primeira afirmativa está falsa. Porque se ela fosse elementar, o A seria elevado ao cubo. Agora tu vai procurar outros 2 experimentos em que a concentração de A permanece constante e a de B varia. Olha só, do segundo para o terceiro experimento, a concentração de A ficou constante e a concentração de B dobrou. Quando eu mantive a concentração de A constante e dobrei a concentração de B, o que foi que aconteceu com a minha velocidade? Ó? Permaneceu constante. Isso significa que B é elevado a zero. Quanto alterar a concentração de uma espécie, mas a velocidade não mudar, é porque aquela espécie
elevado a zero. E todo número elevado a zero é igual a quanto? Ó? 1. Portanto, para essa reação, a minha lei de velocidade é K vezes a concentração de A elevado ao quadrado. Isso torna o primeiro item falso. E o segundo também. Mas o terceiro item é verdadeiro. V é igual a K vezes a concentração de A elevado ao quadrado, vezes a concentração de B elevado a zero. Aí olha o quarto item. Dobrando-se a concentração de B, o valor da velocidade da reação não se altera. Ora, mas, se tu dobrar essa concentração aqui elevada a zero, vai mudar alguma coisa? Não. Então, se eu dobrar a concentração de B, a minha velocidade não sofre alteração nenhuma. Então, é verdadeiro esse quarto item. E o quinto item? A ordem da reação em relação a B é de primeira ordem? Não, é de ordem zero. Então, esse quinto item é falso. Seriam verdadeiros somente os itens 3 e 4. Resposta da nossa questão, letra D, de dado. Show de bola? Tranquilo? Beleza pura até aí ou não? O que é que vocês me dizem? Ó, temos uma boa quantidade de gente aí conosco, hein? Certo? A cada semana que passa a gente tem um aumento aí da quantidade de pessoas assistindo ao vivo, certo? Aproveitem. Mais uma vez, avisem para os colegas, certo? Avisem para os colegas. É importante aqui os nossos momentos de informação, tá bom? Pois bem, vamos dar uma olhadinha aqui. Alguma dúvida, pergunta, sugestão? Ou está tudo sob controle? Tudo sob controle, né? Todo mundo entendendo tudo, absorvendo tudo, certo? Que é para detonar na prova. Vamos lá, vamos para frente. Bora para a próxima questão. É uma questãozinha envolvendo velocidade média com estequiometria, tá? Olha só, a questão diz assim. Quando o ferro metálico entra em contato com o ácido clorídrico, HCl, a temperatura constante, reage rapidamente, formando o gás hidrogênio, como é indicado pela equação. Aí está a reaçãozinha já toda balanceada. Sabendo-se que, aí vamos grifar aqui algumas informações, em 30 segundos de reação foram consumidos 12 mols de HCl, qual é o número de mols de gás hidrogênio produzidos em 5 minutos? Então ele está dizendo o seguinte, ó, a cada 30 segundos que passa, eu vou consumir 12 mols de ácido clorídrico. Beleza. Ele quer saber, em 5 minutos, qual é a quantidade de gás hidrogênio que vai ser produzido. Então, primeiro, nós vamos descobrir a quantidade de gás hidrogênio que é produzida a cada 30 segundos. Como, professor? Olha para a nossa reaçãozinha. Ela está me mostrando que 6 mols de HCl dão origem a 3 mols de hidrogênio. Vamos anotar isso aqui no quadro. Observa. Para cada 6 mols de HCl, nós temos a produção de 3 mols de gás hidrogênio. Isso aqui, moçada, é no geral, tá? Em 30 segundos, eu vou ter o consumo de 12 mols de HCl. Então, quantos mols de hidrogênio eu vou produzir? X. Ó, dá uma simplificadinha aqui, fica 1 em cima, fica 2 embaixo. Então, esse X vai ser igual a 6 mols de HCl. Massa! Olha só. Vou ter a produção de 6 mols de ácido clorídrico em 30 segundos. Ainda não é a minha resposta. Ele cai em 5 minutos. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. No tempo de 5 minutos, nós temos quantos segundos, ó? Vamos multiplicar aqui. 5 vezes 60 vai me dar um total de 300 segundos. Aí a gente vai montar aqui uma regrinha de 3, ó. Em 30 segundos, nós tivemos a produção de 6 mols. Opa, aqui eu troquei, ó. 6 mols de H2, desculpa, tá? 6 mols de H2, é só na anotação aqui, ó. 6 mols de H2. 1000 desculpas. Então, em 30 segundos, eu produzi 6 mols de gás hidrogênio. Em 300 segundos, eu vou produzir quanto? X.
Simplifica 30 com 300, sobra 1 em cima, sobra 10 embaixo. Esse X, então, vai dar igual a 60 mols de gás hidrogênio. Aí agora sim, nós temos a nossa respostinha. Show de bola? Então a resposta da questão, nós temos letra A, de aprovação. Tudo bem até aí? Bora para a próxima? Vamos meter bronca? Essa foi mais rápida, mais tranquila, tá? Show de bola. Show de bola. Massa. Boa tarde, Gilson. Meu amigo do Física Sem Choro aí. Nosso parceiro aqui. Ó, tamo junto aí nas nossas semanas de exatas. Vamos mandar bronca. Vamos nós. Pois bem, nós vamos ver agora uma questãozinha envolvendo aqueles gráficos que a gente falou no começo da aula, hein? Vamos nós. A questão diz assim, ó. Os gráficos apresentam dados cinéticos de uma mesma reação realizada sob duas condições diferentes. Aí ele me dá aí os dois gráficos que vocês estão acompanhando comigo no PowerPointzinho, tá? Os gráficos são iguais para a mesma reação, mas eles vão apresentar valores diferentes, tá? Então, o que é que acontece? Olha só, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que analisar esses gráficos, certo? Eu lembrei agora aqui que eu falei no nosso parceiro, o Alan aí do Física Sem Choro, né? Nosso parceiro aqui do Alfa, certo? Depois nós vamos ver se a gente combina faz um evento massa aí envolvendo a física e a química, aí resolvendo algumas questões, por exemplo, dentro da termodinâmica, né? Que dá pra gente trabalhar bem legal. Certo? Um abraço, Alan. Tamo junto, aí, irmão. Então, gente, ó. Então a questão traz os dois gráficos. Aí ele traz condição 1 e condição 2. Percebam que é a mesma reação química A2 mais B2, formando 2AB. Só que em situações diferentes. Pois bem, na comparação entre as duas condições, verifica-se que, bora nós, item A, opa, deixa eu só ajeitar aqui. Item A, na condição 2 há uma diminuição na energia de ativação. Olha só, vem para cá comigo. Acompanha comigo aqui no quadro. Tu vai lembrar que toda vida que tu quiser calcular a energia de ativação, tu vai lembrar que isso é feito da seguinte maneira. A energia de ativação é igual à entalpia do complexo ativado, que é o ponto mais alto do gráfico, menos a entalpia dos reagentes. Então é só tu aplicar nessa representaçãozinha aqui, ó. Massa, se eu fizer essa aplicação, a gente consegue chegar na nossa energia de ativação. Então vamos lá, condição 1. Condição 1. Na condição 1, a nossa energia de ativação, vamos aqui no gráfico, acompanha comigo aí. Se tu for no gráfico, na condição 1, olha quanto é a entalpia do meu complexo ativado, 40. E a entalpia do reagente, 0. Então vamos substituir aqui, ó, energia de ativação mais 40 menos 0. Portanto, essa energia de ativação na condição 1, mais 40 quilojoules, né, que é a unidade usada no gráfico. Vamos guardar esse valor para a gente fazer a comparação. Condição 2, vamos lá. Condição 2. Na condição 2, nós vamos ter o seguinte, ó, energia de ativação. Vamos voltar aqui no gráfico da condição 2. Vamos pegar aqui a entalpia do complexo ativado, mais 40. E a entalpia do reagente, 10. Então vamos substituir aqui, ó, mais 40 menos 10. Portanto, a energia de ativação da segunda condição vai ser igual a mais 30 quilojoules. Vamos grifar isso aqui. E aí a gente percebe, de acordo com os valores, que nós tivemos sim uma diminuição da energia de ativação da condição 1 para a condição 2. Portanto, a gente já mata direto o item da questão como sendo o item A. Na condição 2, há uma diminuição da energia de ativação. Professor, me diz só uma coisa. Dá uma olhadinha nos outros itens para mim, porque eu estou confuso. Vamos lá.
O item B diz assim, ó, na condição 2, a menor liberação de energia. Para eu saber a quantidade de energia liberada, eu calculo o ΔH. Lembrando que esse ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Observa, o ΔH vai ser igual, ó, na condição 1, menos 50, menos 0. Então, esse ΔH vai dar menos 50. Essa é a energia liberada na condição 1. Bora para a condição 2. O ΔH vai ser igual a menos 50, que é a entalpia do produto, menos a entalpia do reagente, que é 10. Se eu fizer esse cálculo, isso vai dar menos 60 kJ de energia. Na condição 2, a menor liberação de energia, a 2 libera 60, a 1 libera 50. Então, a 2 libera mais energia. Portanto, o item é falso. Item C. Na condição 2, a reação ocorre na presença de um catalisador. Olha, esse item é o item que muita gente marca nessa questão. Cuidado, tá? Isso está muito equivocado. Por quê, professor? Eu disse para ti, no começo da nossa aula, do nosso evento de hoje, da nossa aulinha, que o catalisador ele não afeta a natureza da reação. Ele me dá uma rota convencional, reduzindo a energia de ativação. Se tu pegar a condição 1, a entalpia do reagente é 0. Na condição 2, a entalpia do reagente é 10. Então, observa, eu alterei a natureza dos meus reagentes, a energia deles. Então, o catalisador não faz isso. Por isso, o item C está falso. Certo? O item D diz que na condição 1 a reação é mais rápida, isso é falso, porque a gente viu que a energia de ativação da 2 é menor do que a da 1, fazendo com que ela ocorra mais rápido. E o item E, na condição 1, a energia do complexo ativado é maior. Nas duas, eu tenho a mesma energia do complexo ativado, 40 kJ. Portanto, gente, a resposta da nossa questãozinha é a letra A de aprovação. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no que a galera fala, perguntas, dúvidas. Agradecer mais uma vez aí a parceria dos nossos monitores, né, que estão sempre atentos aí no nosso, durante a aula, para tirar dúvidas, né, para ver a questão de materiais, as dúvidas dos colegas que estão participando da aula, tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma, né? Temos mais uma questãozinha aqui para a gente resolver. Bom, questãozinha teórica, sobre o que nós conversamos já durante o decorrer da aula. De acordo com a teoria das colisões, para ocorrer uma reação química em fase gasosa, deve haver colisões entre as moléculas reagentes com energia suficiente e com orientação adequada. Isso é conhecido, como nós já conversamos e eu anotei no quadro, como teoria das colisões. Considere as seguintes afirmações a respeito da teoria das colisões. 1. O aumento da temperatura aumenta a frequência de colisões e a fração de moléculas com energia suficiente, mas não altera a orientação das moléculas. Verdadeiríssimo. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética das moléculas, fazendo com que eu tenha o maior número de moléculas com energia suficiente para reagir. Ou seja, eu vou ter o maior número de moléculas com energia maior que a energia de ativação do processo, fazendo com que a reação aconteça mais rápido. Segundo item, o aumento da concentração aumenta a frequência de colisões? Verdadeiro. Pensa o seguinte, se eu tenho o maior número de moléculas dentro do sistema, essas moléculas têm uma maior probabilidade de choques. Consequentemente, eu vou ter uma maior velocidade de reação. Segundo item, verdadeiro. Terceiro item, uma energia de ativação elevada representa uma grande fração de moléculas com energia suficiente para a reação acontecer? Não. Nós vimos que a energia de ativação representa a energia mínima necessária para a reação acontecer. Quanto maior essa energia de ativação, mais lento é o processo. Por isso que quando a gente adiciona o catalisador, a reação fica mais rápida, porque a energia de ativação ela diminui. Então esse terceiro item está falso. Seriam verdadeiros somente itens 1 e 2. Resposta da questão, letra D de dado. Beleza? Então uma questãozinha aí mais rápida, tá? Uma questão mais rápida, mas bem bacana também, tá, gente? Bem bacana mesmo. Ok? Ela acaba revisando para a gente os conteúdos gerais da teoria da cinética química, né? Que a gente chama de teoria das colisões, tá?
Bora lá. Vamos para a próxima. Próxima questãozinha. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou dar só um intervalozinho de 30 segundos para eu tomar uma água e já eu volto com vocês, tá? E aí a gente volta nessa questão, só um minutinho. Fala, galerinha, estamos de volta, hein? Estamos de volta, foi rapidinho, foi só para eu tomar aqui um canequinho d'água que a garganta estava seca, certo? Pois bem, vamos lá. Galera, é o seguinte, próxima questãozinha, ela diz assim, ó, na reação de dissociação térmica do iodeto de hidrogênio, HI, que se dissocia, olha só, em H2 e I2, que na verdade nem precisava saber dessa reação, ele diz assim, ó, a velocidade da reação, vamos grifar isso aqui, ó. A velocidade da reação, deixa eu pegar aqui o marcadorzinho, deixa eu só mudar a cor para ficar uma cor bacana, ó. A velocidade da reação é proporcional ao quadrado da concentração molar do iodeto de hidrogênio gasoso. Então o que ele está me dizendo é o seguinte, ó, a velocidade é igual a K vezes a concentração de HI elevada ao quadrado. Porque, ó, a velocidade é proporcional ao quadrado da concentração do iodeto. O que ele está querendo dizer nada mais é que a reação é de segunda ordem para o HI. Ó que bacana. É de segunda ordem para o HI. Beleza. Aí ele diz assim, ó, ao triplicar-se a concentração de HI, a velocidade da reação, o que é que vai acontecer com ela? Vamos lá, nós vamos supor o seguinte. Condição 1. Tu pode supor qualquer valor que sempre vai dar o mesmo resultado, tá? Condição 1. Eu vou imaginar que a concentração de HI na condição 1 fosse igual a 1 mol por litro. E vou substituir na nossa lei de velocidade. Se eu levar isso em consideração, V vai ser igual a K vezes 1 elevado ao quadrado. Então eu diria que V é igual a K. Vamos guardar esse resultado. Pronto. Aí nós vamos na condição 2. Na condição 2, eu vou triplicar a concentração de HI. Se na primeira for igual a 1, se eu triplicar a concentração de HI vai ser quanto? Na segunda, ó, 3. Aí nós vamos substituir na fórmula, ó. V vai ser igual a K vezes 3 elevado ao quadrado. Portanto, V vai ser igual a 9K. Olha só, o que foi que aconteceu com a minha velocidade? Ela aumentou 9 vezes, ou seja,
ela nonuplicou. Nós temos, então, como resposta dessa questão, a letra E, de eu vou passar. Professor, precisava eu supor esses valores? Não. Eu estou fazendo de uma maneira que eu acho mais simples para a galera entender, principalmente quem tem dificuldade na matemática. Mas tu podia fazer direto, ó. Se tu pegar essa formulazinha e colocar V igual a K vezes 3HI elevado ao quadrado, tu vai perceber, ó, que 3 ao quadrado é igual a 9. E aí tu tem o aumento de 9 vezes a tua velocidade. Se tu supor que a concentração 10 e 30, 2 e 6, 50 e 150, não tem problema, vai dar sempre o mesmo resultado, ó, o aumento de 9 vezes da nossa velocidade. Beleza? Então a resposta da questão é a letra E, de eu vou passar. Bora para a próxima. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta, dúvida, sugestão, certo? Nada, tudo certo, a galera está entendendo tudo. Só tem fera, por isso que eu gosto aqui das nossas aulas no Alfa, certo? Que a galera acompanha bem, anota, printa aí para poder ter as informações depois, tá? Só tem professor de química na live, né? Só a galera formada em química aí, que acompanha tudo. Show! Vamos lá, hein? Vamos para a próxima. Galera, essa questãozinha, ela é uma questão um pouco mais longa, tá? Então eu quero que vocês fiquem atentos. Mas é uma questãozinha da prova da SpaceX, que eu achei bem bacana. Trabalhosa, mas bacana. Ela diz assim, ó. O estudo da velocidade das reações é muito importante para as indústrias químicas, pois conhecê-la permite a proposição do mecanismo para uma maior produção. A tabela abaixo apresenta os resultados experimentais obtidos para um estudo cinético de uma reação química genérica elementar, onde ele traz alfa-azão mais beta-bezão, isso aqui é um gama, tá? Porque ficou um pouquinho cortado, mas é um gama, gama-C, formando D mais E. Aí ele diz, ó, a partir dos resultados experimentais apresentados na tabela, pode-se afirmar que a expressão da equação da lei de velocidade para essa reação química é. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos basear na equação 1, que é a equação, ou melhor, no experimento 1, que é o experimento em que as concentrações de todas as espécies são iguais. Então nós vamos montar aqui, ó. O experimento 1 apresenta a seguinte lei de velocidade. V vai ser igual, ou melhor, o V eu já tenho, né? 4 vezes 10 a menos 4 vai ser igual, olha só, concentração de A, 0,1 elevado a alfa, vezes a concentração de B, que é 0,1 elevado a beta, vezes a concentração de C, que é 0,1 elevado a gama. Beleza? Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Para a gente descobrir esses valores, a gente vai fazer a seguinte situação. Observa que se eu comparar o experimento 1 com o experimento 2, a concentração de A está mudando, mas a concentração de B e a concentração de C permanece a mesma. Então nós vamos fazer o seguinte, olha só. Nós vamos dividir os valores do experimento 2 pelo experimento 1. Experimento 2 pelo experimento 1. Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. Para o experimento 2, eu vou montar aqui em cima também, vai ficar o seguinte, ó. Vamos substituir os valores. 8 vezes 10 a menos 4 vai ser igual a 0,2 elevado a alfa, vezes 0,1 elevado a beta, deixa eu ajeitar esse beta aqui que ficou feio, vezes 0,1 elevado a gama. Aí nós vamos dividir uma pela outra, ó. Dividindo a equação 2 pela equação 1, isso aqui vai ficar o seguinte, acompanha comigo, ó. 8 vezes 10 a menos 4, dividido por 4 vezes 10 a menos 4, vai ser igual a 0,2 elevado a alfa, vezes 0,1 elevado a beta, vezes 0,1 elevado a gama, dividido por 0,1 elevado a alfa, vezes 0,1
elevado a beta vezes 0,1 elevado a gama. Aí nós vamos simplificar aqui, olha só. O 0,1 elevado a beta vai embora com 0,1 elevado a beta. O 0,1 elevado a gama vai embora com 0,1 elevado a gama. Beleza? Aqui tinha os K's, eu nem coloquei, mas ó, aqui tem que ser multiplicado pelo K, né? Vou botar aqui no final, ó. Só que ele não vai fazer diferença, porque como é a mesma reação, toda vida ele vai ser eliminado, olha só. Aí aqui eu posso simplificar, ó. 10 a menos 4 embora com 10 a menos 4. 8 com 4 sobra 2 em cima. Então nós vamos ter a seguinte situação. Nessa divisão, eu posso dizer que, olha só, se eu jogar o 2 para o outro lado, né, eu fizer a multiplicação organizando isso aqui, eu posso dizer o seguinte, 0,2 elevado a alfa sobre 0,1 é igual a 2. Beleza? É isso aí que nós temos. Nós vamos dar uma organizada nisso aqui, ó. Como, professor? Eu vou cancelar essa vírgula aqui, então eu posso dizer que 2 elevado a alfa é igual a 2. Portanto, o alfa vai ser igual a 1. Encontrei, ou melhor, desculpa. Eu troquei aqui, deixa eu ajeitar. Mil desculpas, ó. O que acontece aqui é o seguinte, ó. 2, ó, vamos ajeitar. Isso aqui vai ser igual a 2, certo? Organizando isso aqui, ó, eu tenho que, fazendo de uma vez, a gente pode dizer que o nosso alfa, tá certo. 2 elevado a alfa é igual a 2, é assim mesmo. Eu ia tentar uma maneira mais simples, mas vai dar no mesmo. O alfa é igual a 1. Morreu. Então eu já tenho o primeiro valorzinho. O A é elevado a 1. Aí agora nós vamos encontrar o beta. Para eu encontrar o beta, observa, ó. Do 1 para o 3, a concentração de A está constante, a concentração de C está constante e a concentração de B está dobrando. Então nós vamos fazer a comparação de 1 com 3. Nós vamos dividir, ó, vamos botar bem aqui. Dividir 3 por 1. Olha só, vamos montar aqui bonitinho. Vamos montar primeiro 3. 8 vezes 10 a menos 4, que é igual a K vezes 0,1. Aí eu não vou colocar o valor, tá? Eu vou continuar chamando de alfa. Elevado a alfa vezes 0,1, ou melhor, desculpa, 0,2 para o B, né? Elevado a beta vezes 0,1 elevado a gama, e eu vou dividir pela equação 1. 4 vezes 10 a menos 4, K, vezes 0,1 elevado a alfa, vezes 0,1 elevado a beta, vezes 0,1 elevado a gama. Aí vamos ver que a gente pode cancelar aqui. K vai embora com K, 0,1 alfa, 0,1 alfa, 0,1 gama, 0,1 gama. 10 a menos 4 com 10 a menos 4, 4 com 8, sobra 2 em cima. Olha se não ficou o mesmo cálculo do primeiro exemplo. Ó, eu tenho que 2 é igual a 0,2 elevado a beta sobre 0,1. Então esse beta também vai ser igual a 1. Então o B vai ser elevado a 1. Show de bola? Agora nós vamos encontrar o valor do gama. Vamos lá. Para encontrar o valor do gama, nós vamos dividir o quarto experimento pelo primeiro. Certo? Então vai ficar assim, ó. O quarto experimento, 1,6 vezes 10 a menos 3, dividido por 4 vezes 10 a menos 4, igual a K vezes 0,1 alfa vezes 0,1 beta vezes 0,2 gama, dividido por K vezes 0,1 alfa vezes 0,1 beta vezes 0,1 gama. Opa! Aí vamos nós, ó, simplificando. K com K, 0,1 alfa com 0,1 alfa, 0,1 beta com 0,1 beta.
Aqui eu vou dar uma organizada, fica 1,6 vezes 10 a menos 4. Simplificando, sobra 4 em cima, sobra 1 embaixo. Portanto, eu tenho que 4 é igual a 2 elevado a gama, né? Seria essa expressãozinha aqui, fazendo direto, ó. 0,2 gama sobre 0,1 gama. Isso vai dar que o gama é igual a 2. Show de bola? Então aqui fica elevado ao quadrado. Então a minha lei de velocidade, V, vai ser igual a K vezes A elevado a 1, vezes B elevado a 1, vezes C elevado ao quadrado. Portanto, nós temos como resposta da questão a letra A, de aprovação. Show de bola? Tudo bem até aí, gente? Deixa eu ver se eu não marquei o item errado. Tá certo. A1, B1 e C2. Massa! Questãozinha muito bacana, tá? Ela é um pouquinho mais extensa, mas ela é bem bacana. Bem bacana mesmo. Vamos para frente? Bora nós! Próxima questão, acompanha comigo. O processo é equacionado por NO mais O3, formando NO2 mais O2, é classificado em termos cinéticos como elementar e de segunda ordem. Beleza. Desse modo, ao serem feitos 2 experimentos, ambos sob temperatura T, ao duplicar-se a concentração tanto de NO como de O3, em relação ao primeiro experimento, o segundo terá a sua velocidade. Vamos nós. Quando ele me diz que a reação é elementar, como a gente já conversou aqui, a lei de velocidade utiliza as ordens como sendo os coeficientes estequiométricos. Como a equação já está balanceada, o coeficiente estequiométrico do NO é 1 e o do O3 também é 1. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos fazer daquele jeito que a gente fez anteriormente. Condição 1. Nós vamos supor, na condição 1, que a concentração de NO é igual a 1 e que a concentração de O3 também é igual a 1. Portanto, o V, vamos substituir aqui, ó, o V vai ser igual a K vezes 1 elevado a 1 vezes 1 elevado a 1. E por isso nós temos que V é igual a K. Beleza. Na condição 2, nós vamos dobrar essas concentrações. Condição 2, concentração de NO, dobrando as duas concentrações, como ele pediu, ó. Dobrar, duplicar tanto a concentração de NO como a de O3. Então a de O3 também vai ser igual a 2. Então V vai ser igual a K vezes 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1. V é igual a 4K. O que foi que aconteceu com a minha velocidade? Quadruplicou. Então a resposta da questão, letra E, de eu vou passar. Beleza? Então, galera, ó, mais uma questãozinha massa, envolvendo a parte de cinética, a parte de lei de velocidade. Lembrando que pode ser chamado de lei de velocidade, lei de ação das massas, lei de Gutenberg-Wage, certo? Esses 3 nomes podem ser usados. E lembrando que cada situação tem que ser analisada com cuidado. Porque se a reação for elementar, eu monto a lei de velocidade de um jeito. Se ele me der os valores experimentais, eu monto a lei de velocidade de outro jeito. Show de bola? Vamos lá para a próxima. Tudo sob controle. Não esqueçam, ó, de deixar o joinha de vocês, né? O bom e velho like, que aqui no nosso cearês a gente chama de joinha, certo? Já temos aí vários joinhas na aula, ok? Sinal que a galera está conseguindo acompanhar, está gostando aí da aula, tá? Fiquem à vontade, aproveitem. Vamos lá, vamos para a saideira. Mais uma questãozinha aqui, ó. Uma última questão de gráfico, para a gente fechar com chave de ouro. Atualmente, a indústria química se utiliza de uma vasta gama de catalisadores, que possuem a vantagem de tornarem as reações mais rápidas com menores custos. O gráfico abaixo representa a variação de energia de uma reação qualquer na presença e na ausência do catalisador. De antemão, eu já antecipo para vocês, ó, sem catalisador, com o catalisador. Como é que eu sei disso, professor? Sem o catalisador, a energia de ativação é maior. Então, eu já sei que a reação pelo caminho A é sem catalisador e pelo caminho B
é com o catalisador. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa para resolver a questão. Massa. Continuando aí, a gente vai ver o seguinte, ó. Pode-se analisar do gráfico, ou melhor, pela análise do gráfico, pode-se afirmar que item A, a reação A é isotérmica e a reação B é endotérmica, moçada. Lembrem-se que o catalisador, ele não afeta a natureza da reação. O ΔH, galera, é uma função de estado. Não depende do caminho percorrido. Depende apenas da situação inicial e da situação final. Então só depende da entalpia do reagente e da entalpia do produto. Como o catalisador não afeta esses valores, o ΔH, que é representado pelo Z, continua sendo o mesmo. Então o item A está falso. Item B. A curva B representa a reação sem catalisador? Não. A curva B representa a reação com o catalisador. Item C. O valor de Y representa a energia de ativação da reação não catalisada? Olha só, vou pintar aqui em amarelo a energia de ativação da reação não catalisada. Ele equivale, ó, a X, que é esse valorzinho aqui, ó, que começa na entalpia do reagente, começa na entalpia do reagente e vai até o complexo ativado sem catalisador. Então seria o X, a energia de ativação da reação não catalisada, e não o Y, como ele disse. Portanto, esse item está falso. Item D. O valor de X menos Y representa a energia de ativação EA. O valor X menos Y, vamos ler de novo aqui que eu não entendi esse item não, vamos lá. O valor de X menos Y representa a energia de ativação da reação catalisada. A reação catalisada está aqui, ó. Vou pintar de outra cor, vou pintar aqui de verde. Olha só. Ela é esse valorzinho bem aqui, ó. Que é exatamente o valor grande em amarelo, X, menos o valor aqui, ó, Y. Então é verdade. Ó que legal. O valor X menos Y representa a energia de ativação da reação catalisada. Então a resposta da minha questãozinha letra D. E ó, o item E. O valor de Z representa a energia inicial dos reagentes? Não. Como eu já tinha te dito, o valor de Z representa o ΔH da reação e não o valor inicial do reagente, tá bom? Ele, na verdade, esse ΔH é a diferença entre a entalpia do produto e a entalpia do reagente. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que a galera está me dizendo. Gente, tudo certo até aqui? Ó, nós fizemos uma revisão geral de cinética química, tá? A gente vai ter outros eventos aí na frente, nas próximas semanas, e aí nós vamos conversar sobre outros assuntos, como, por exemplo, a gente tem que dar uma frisadazinha na parte de equilíbrio químico e equilíbrio iônico, cálculo de pH, tá? Nós temos que conversar um pouco sobre concentração de solução, certo? Professor, o senhor vai dar isso tudo nos nossos eventos? Galera, isso na verdade já está tudo lá dentro do nosso pacote de química para a carreira militar. Todas essas aulas gravadas com esse que vos fala, com esse professor que está conversando com vocês, certo? Tem todo o cronograma de química, todo o edital de química gravado, teoria e exercício, tá bom? Então, se tu quer estudar mais detalhadamente cada assunto, é só tu procurar lá dentro do nosso programa, né? Apareceu inclusive aí os descontos, né, que estão em vigência, né? Acabou de aparecer aí, né, Humberto? Isso. Humberto aproveitou aqui a deixa que eu estava falando dos programas, dos projetos, dos pacotes, né, que nós temos, e aí apareceu aí, ó, os descontos estão show de bola, tá bom? Então, galera, era isso que nós tínhamos para hoje, tá? Quando for em outras oportunidades, nós vamos conversar um pouco mais sobre a nossa boa e velha química, tá bom? Um beijão para todo mundo. Até a próxima. Valeu!